Pais e irmãos, esse é o Adocast, o podcast da Igreja Adonai. Neste mês de agosto, nós estamos no Mergulhando, um seminário de adoração que ocorre em todos os finais de semana do mês. E o tema desse Mergulhando é graça. E também é o aniversário de 21 anos da nossa igreja. E em comemoração a tudo isso, nós estamos conversando com os pastores e presbíteros da nossa igreja, a fim de conhecer suas histórias, seus percursos, suas experiências e como eles chegaram até nós, né? Como eles chegaram a fazer parte desta igreja aqui na 4ª Divisão. Eu sou a Maressa. Eu sou o Cauã. E hoje a gente vai conversar com o irmão Marcos, o presbítero Marcos. Mas ele não é só presbítero Marcos, ele é muitas outras coisas. E então ele vai se apresentar pra gente, vai contar quem ele é, sobre sua família, seus filhos, um pouquinho. Bom, eu sou Marcos Ferreira Mastrodomênico, né, meu nome. Sou casado com a Vera, né. Eu tenho dois filhos, a Laís e o Daniel. Tenho agora uma neta, né. Tá vindo aí também um netinho aí, né. Tá vindo um netinho. Eu tô aposentado agora, mas trabalhava como técnico de eletrônica, né, sempre trabalhei como técnico de eletrônica, né? E sou presbítero da Adonai, né. Presbítero da Adonai, pela graça de Deus, como nós estamos falando de graça, né? Dou aula na classe bíblica, né? Porque uma coisa que eu sempre gostei foi de aprender a palavra de Deus. Se der tempo de eu contar a história aqui, vocês vão saber. E uma coisa que eu sempre amei foi a palavra de Deus. Então, nada como aprender, e quem aprende gosta de ensinar, né? Se é para falar de Deus, eu gosto. Se é para falar da palavra de Deus, eu gosto, né? Já estive em outras igrejas já, né? Agora estou na Igreja Adonai, aqui como presbítero, ajudando o pastor Gilson. E é isso aí, esse sou eu. E eu queria saber sobre a sua família de origem, né? Os seus pais, eles também eram cristãos ou a conversão veio numa fase mais adulta? Você já passou por outras religiões, outras igrejas? Na verdade, assim, se eu voltar bem antes, quando eu era pequeno, porque a minha família, meu pai e minha mãe, por exemplo, meu pai e minha mãe não se casaram, né? Não eram casados. Meu pai se juntou com a minha mãe. E isso gerava muita confusão em casa, né? Então, quantas vezes houve briga com a minha mãe, né? E uma coisa assim, que a infância foi meio assim, meio conturbada por causa do pai e a mãe, assim, por causa da família, né? Que meu pai era... Eu gostava muito dele, sempre amei meu pai e minha mãe, mas eles eram muito de... brigavam entre si, né? Era briga feia, né? E às vezes até mandava embora, né? E quantas vezes, assim... E a briga sempre acontecia, tipo, 10 horas da noite, 11 horas da noite, 1 hora da madrugada. E às vezes, aí minha mãe catava a gente, né? Isso fez que até a gente... Quantas vezes, assim, umas 2 ou 3 vezes a gente dormiu no mato, você que sabia, nós dormimos no mato, porque minha mãe saía, ela tinha vergonha dos vizinhos, ia ter que esperar amanhã para pegar ônibus, né? Não é que nem hoje, que tem ônibus até tarde, não tinha naquela época. Aí ela esperava de manhã e ia lá para casa da minha avó, né? Isso acontecia muito. Inclusive eu me lembro que de 2 vezes eu até cheguei a andar de bonde. Vocês não conheceram o bonde, né? Bonde de Santo Amaro, né? A gente pegava o bonde na Praça da Árvore ali e ia pro Brooklyn ali, o bonde, 2 vezes. E meu pai e minha mãe brigavam muito, mas assim, a questão da palavra, em casa tinha 2 condições lá, que era... Existia um pessoal que era lá da Torre de Vigia, né, STJ, que eles sempre estavam lá visitando meu pai, né? Então em casa tinha as revistas Sentinela, né? Tinha até a Bíblia deles, que é o Novo Mundo, né? Tenho até hoje, guardei até hoje essa mesma. Então, pro lado do meu pai, tinha os Testemunhos de Jeová, tinha... E pro lado da minha mãe, tinha um pessoal da Assembleia, que às vezes quando evangelizava ela. E tinha uma Bíblia de João Ferreira de Almeida, né? Uhum. Então a gente lia essas 2 coisas, né? É mais interessante que
A gente gostava de ver a revista Sentinela, né? Mas quando a gente ia ler a Bíblia era meio complicado, né? Eu, particularmente, quando era menor, a gente lia, mas eu nunca gostei do Novo Testamento, de Jesus, assim, mas gostava de Moisés, da história de Moisés, né? Então a gente já tinha uma certa influência nessa questão aí, essa influência. Só que isso, assim, porque uma coisa que eu tinha no coração é que eu sempre acreditei em Deus, né? Sempre acreditei em Deus. Nunca teve esse problema de ser, né? E por causa dessas discussões da minha mãe e do meu pai, né? Eu vou falar sobre isso aí, né? É coisa da família lá, né? Coisa lá do fundão, né? A minha mãe, então, todas as vezes que ela brigava com meu pai e saía, eu me lembro que uma vez ela saiu, levou a gente foi para casa lá no Santo Amaro, do irmão dela, do meu tio, e lá tinha um pai de santo, né? E o pai de santos minha mãe começou a frequentar ali aquela reunião. Ele disse que ela tinha que tirar uma foto com o vestido de noiva, porque meu pai e minha mãe não foram casados, tinha que ter uma foto de vestido de noiva, né? E que ela tinha que desenvolver. Aí ela acabou entrando para Umbanda, né? Para fazer reunião lá. E eu me lembro que a gente ia junto, né? E ela até começou a receber as entidades lá, né? Índio Pena Branca, né? Como é? Tranca-rua, essas coisas todas lá, né? Começou. Mas eu nunca gostei. Mas por causa disso, como a gente não era batizado, né? E nunca foi batizado em igreja também nenhum, aí eles batizou nós lá. Né? Nós somos batizados no centro terreiro lá. Eu tinha até uma toalha assim, que era toda bordada, escrito umas coisas. E tinha lá o Oxóssi, que era o preto velho lá, que disse que era o meu padrinho. Então tinha isso daí. Então a gente acabou entrando por isso daí. Aí o que aconteceu? A minha mãe ficou um bom tempo. Ela não frequentava direto, mas ia algumas vezes, né? Mas eu nunca gostei disso daí, né? Aí eu passei um tempo com a minha mãe, a gente voltou de novo para casa do meu pai. Né? E a gente passou um tempo lá, na casa do meu pai. Aí, e o mais engraçado é que o pessoal fala que nós ia ser tudo bandido, né? Porque eu tenho, nós éramos em 6, né? Mas quando era pequeno morreu um dos meus irmãos, um afogado, né? Nossa. E nós somos 3 mulheres e 2 homens. Era 3 homens, ficou 2 homens. Ficou eu e meu irmão. A minha irmã já faleceu, né? E tem outra irmã mais velha. E uma outra irmã que mora aqui na 4ª divisão, aqui, né? Mora aqui na divisão. E aí a gente viveu ali em Santo André, ali naquele lugar de Santo André ali. E sempre nesse tipo de vida, né? Brigava, até que de repente minha mãe não ficou mais com meu pai. E aí eu fui morar com ela, que a gente foi morar com ela em São Caetano, né? São Caetano, né? Nessa época, acho que eu estava já com 12 para 13 anos, alguma coisa assim, 12, 13 anos. A gente foi morar em São Caetano. Aí como foi morar em São Caetano, lá na Vila São José, em São Caetano, aí tinha a igrejinha lá, a igrejinha de São José, né? E a gente eu gostava muito de ficar lá do lado da igreja, lá, né? Jogava bola, brincava. E pegar uma amizade com o padre lá, né? E ele começou a levar a gente para fazer, tipo, né? A gente fazer primeira comunhão, né? Catecismo e aprender. Aí começou a falar, foi a primeira vez que eu ouvi falar de Jesus ali, né? E aí ele separou uns 4 de nós e deu lá uma bata pra gente, né? Vermelha, né? Com uma cobertura rendada assim, branca. E começou a ensinar a liturgia da missa pra gente, né? Foi aí que eu passei a ser coroinha, né? Ficamos, acho que foi uns 4 meses ali trabalhando com o padre ali, né? Quando eu morava ali. E aí a gente aprendeu porque o padre ali nessa igreja aí, a maior parte da missa ele falava em latim, né? O padre não falava em português.
alguma coisa em português, uma parte em latim. E para nós entrava aqui e saía aqui. E a gente aprendeu a pegar o incensário lá, né? Então o trabalho da gente era pegar o incensário, era separar a hóstia, né? Era acender as velas lá na missa. E a gente aprendeu, ficamos um bom tempo assim a fazer isso aí na igreja lá. Até que eu deu um tempo, eu peguei, voltei com meu pai, aí eu não saí mais, mesmo minha mãe indo embora, eu não fui mais com a minha mãe, né? Eu não fui mais com a minha mãe. Aí permaneci com meu pai, né? Ficamos lá até, acho que 1971, 71 para 72, foi quando eu vim para Ribeirão Pires. Meu pai comprou o terreno aqui na 4ª Divisão. E aí nós mudamos para Ribeirão Pires. Aí mudamos para Ribeirão Pires. Aí permaneceram um tempo aqui, né? Inclusive, por eu ficar mais tempo com meu pai, porque meu pai, como não era casado com a minha mãe registrou os meus irmãos e ele não registrou junto com meu pai, né? Então o único que praticamente teve, o único que tem o nome, o sobrenome do meu pai sou eu, né? Porque meu pai, como eu fiquei muito com ele, né? E aí eu me lembro que meu pai uma época ficou ruim, né? E ele já em Santo André, quando minha mãe se separou de uma vez, meu pai passou a morar com uma outra mulher, né? Chamada Marieta, né? Ela era uma pernambucana. Assim. Aí ficou. E ela me tratava muito bem, eu gostava muito dela, né? Aí a gente mudou aqui para Ribeirão. Aí ela faleceu, né? Ela faleceu. E meu pai, ele teve um problema, né? De coração. Aí ele teve que fazer uma ponte safena. Aí as minhas irmãs convenceram a minha mãe para vir cuidar do meu pai aqui, né? Aí foi que eles ficaram juntos de novo. Aí ficou um tempo com meu pai melhorou, aí minha mãe ficou com meu pai aqui, a gente ficou aqui. E inclusive, aí eu, nesse meio que foi mais ou menos 85, né? Eu casei, conheci a Vera, né? Porque a minha mãe, ela foi morar no Feital, em Mauá, passou um tempo no Feital, Mauá. Aí eu passei um tempo lá em Feital. Foi aí que eu conheci a Vera, a gente casou, né? Aí nós casamos. Aí viemos morar onde o meu irmão mora agora, na casa que o meu irmão mora agora, né? A gente veio morar aí. Eu me lembro que houve um problema lá com meu pai, e a gente discutiu feio, eu e meu pai, né? A minha mãe aconselhou, junto com a minha irmã, que eu devia de sair daí, porque as coisas iam ficar feias, não sei o quê, né? E para Mauá, lá para Feital, a minha irmã também tinha casa. E ela tinha uma casa no fundo e nós fomos morar na casa do fundo, né? Aí a gente morou na casa do fundo, inclusive. Foi na época do nascimento da Laís, né? Lá na casa do fundo. E nessa época eu trabalhava e estudava, né? Eu me lembro que eu fui trabalhar numa firma de órgãos eletrônicos, tudo com eletrônico. Foi aí que eu passei a ser técnico eletrônico por causa disso. Que eu comecei a estudar tudo. Uma coisa que eu sempre tive, eu sempre gostei, foi de ler. Ler, eu nunca fui assim, de não se importar com as coisas. Eu sempre me importei, querendo saber como é que era. Graças a Deus, nesse ponto, eu sempre busquei conhecimento, né? Eu me lembro que eu tinha que terminar o último grau do segundo grau, né? Aí eu terminei aqui no São José, né? Aí eu trabalhava, depois vinha estudar e depois ia para casa. Aí nessa época aí, a minha irmã, ela tem tem uma menina e 2 meninos, né? E ela tinha os meninos na escola lá do Barão de Mauá, né? Barão de Mauá. E ela levava eles. Naquela época não tinha negócio de van, que nem agora, não tem, né? Não tinha. Então ela ia de ônibus levar os meus sobrinhos na escola lá, né? Aí ela levava lá na escola, e lá na escola tinha uma mulher lá que vendia cachorro-quente na porta da escola ali. E aí ela começou a pegar amizade com a mulher começou a evangelizar a minha irmã, a falar de Jesus para minha irmã. Aí ela começou a falar de Jesus para minha irmã. Aí a minha irmã começou a frequentar a igreja, né? Casarão, né? Começou a frequentar a igreja. E aí, nesse tempo, eu estava estudando. Aí ela começou a levar a Vera também.
Até eu me lembro, né? Você vê como é que é as coisas, né? Que eu estudava aqui e eu sempre fui bom de fazer prova, porque assim, eu ia fazer prova, o que eu sei, o que eu não sei, não sei. Acabou e vou embora, né? Só que eu não ia para casa, eu ia para um barzinho que tinha aqui em Ribeirão, aqui, que tinha uma musiquinha lá, uns caras que tocavam lá. Eu nunca fui de beber cerveja, mas a gente bebia um suco lá, gostava de um suco que era feito com leite moça e limão, era muito gostoso. E aí eu cheguei para casa lá para as 10 horas, 11 horas, né? Eu me lembro que um dia, numa quarta-feira, eu fui embora cedo. Terminei a prova e fui embora. Cheguei lá e não encontrou a Vera. Fiquei E você bravo. sabia que ela ia para a igreja? Não da semana, porque quando eu chegava ela já estava em casa. Ah, sim. Ela já estava em casa, né, quando eu chegava. E ela não falava nada. Porque ela sabia que eu não ia gostar muito, né? Aí a gente discutiu lá, não sei o quê, porque ela tá indo. Aí ela começou a pegar no meu pé, assim, aí como é falar, né? Falar. Aí eu peguei, comecei a pensar, tá bom, pode ser que eu vou para a igreja, assim, né? Aí eu combinei assim até para ela, assim, ó, é o seguinte, se você não for mais na quarta, eu vou um domingo sim, um domingo não. Aí eu vou um domingo sim, mas se eu for na quarta, eu não vou domingo nenhum. Você vê que pensamento, eu fico pensando assim, quando você não tem conhecimento, como que você coloca as coisas, né? Por isso que, assim, às vezes a gente vai evangelizar alguém, você não sabe o outro lado, como é que a pessoa... Porque o pensamento, o sentimento é totalmente diferente, né? Totalmente diferente. E aí a gente ficou assim, eu não ia muito para a igreja, eu ia de vez em quando só. Só que o casarão, ele tinha uma coisa interessante que eles faziam, que era, assim, um sábado. Eles tinham um sábado do mês que eles faziam tipo de uma reunião, um almoço, né? Então lá tem a Doroteia lá, que era uma mulher que cozinhava bem. E aí eles faziam a comida, o café, a comida, eles ficavam o dia inteiro lá. Aí fizeram uma quadra, porque era ali na Avenida Portugal, em Mauá, ali tinha uma casa antiga, sabe? Por isso que passou a se chamar do casarão. Tinha uma casa antiga lá, ele conseguiu da prefeitura e fazia os cultos nessa casa, reunião nessa casa aí, né? E a gente brincava lá, nisso daí, né? Brincava lá nisso daí. E às vezes em quando eu ia no sábado lá, né? Ia no sábado lá. Mas de vez em quando, né? Eu me lembro que a primeira vez do contato direto com eles foi porque eles iam fazer um louvorzão num salão que eles alugaram ali no Primavera. Eles iam fazer um louvorzão. E aí eles teve um problema, porque eles estavam acostumados na casa, até aquelas caixinhas, tudo, tinha uma mesinha pequena. Só que eles compraram um som pesado e aí para ligar o som era difícil, né? Aí minha irmã falou assim, ó, ele mexe com isso daí, você quer... Aí eles falaram assim, eu podia ajudar eles lá. Só que eles combinaram, a gente vai passar da sexta pro sábado à noite lá, montando tudo. Você dá para você montar? Eu falei, dá. Aí foi que eu tive contato assim com crente. Aí eu fiquei assim, porque a ideia de crente sempre foi terno, assim, né? Mas chega lá, de repente chega o pastor de chinelo, bermuda e camiseta, os carinhas lá, tudo brincando lá. Ali deu uma quebrada em mim no gelo ali, né? Foi a primeira parte ali. Foi por isso que eu tive contato com eles. A primeira que teve contato com eles foi isso aí. Quando teve esse louvorzão. Até eles convidaram para ir à noite no louvorzão. Mas quando eu cheguei à noite lá, eu achei... sabe o que é você sentir um peixe fora d'água? Parece que não tinha jeito. Nem levantar braço, todo mundo pulando, e eu lá. Né? E eu, na verdade, eu gostava, porque eu sempre, quando eu era menor, eu gostava muito de show. Gilberto Gil, né? Esse tal de Biquíni Cavadão, aquelas músicas lá, né? Nossa, Esse, músicas eu pesadas. gostava também de negócio de funk, funk não, de rap. Rap eu gostava Ai, também. que susto. Funk não. Já imaginei. Funk eu não gostava. Mas o rap eu sempre gostei do rap, assim, sabe? Então eu frequentava muito isso aí, sabe? E pulava, por isso que agora eu danço, porque como eu dançava para lá, eu vou dançar também para Cristo, né? Então, e na hora do louvorzor, o negócio não fluía, não. Não fluía.
E eu fiquei muito estranho, né? Assim, O que eu tô fazendo aqui? Né? Eu tava Então, nessa... então, eu fazia, e todo mundo pulando lá, assim, aquele movimento. E eu lá, esses caras são doidos desse jeito. Eu não sentia aquele impulso. Aí isso foi, aí eles foram me convidando esse sábado, todo esse sábado, uma vez por mês que tinha essa reunião, a gente ia lá. A gente fazia brincadeira, tudo, né? E eu me lembro que num dia que estava lá, ele era presbítero na época, né? O Almir ficou doente e tudo. O Almir me chamou numa salinha lá, aí ele falou assim para mim, vem cá, quero conversar com você. Aí ele começou a falar de Jesus para mim. Só que eu tinha, assim, porque eu lia muito livro de um escritor chamado Lobsang Rampa, né? Que era um monge tibetano, né? Eu sempre gostei das coisas transcendentais, sabe? Esses negócios eram comigo, E esse monge falava muito isso aí. Né? Então eu tinha muita frase, tipo assim, do budismo e do Seishonoe. E aí era muita filosofia, assim, né? Psicologia, filosofia. Quando ele foi falando para mim de Jesus, falei, não, mas isso aí é conforto do coração, é a imaginação das pessoas. Né? Aí eu citava o escritor, o que ele falava, não sei o quê. E ele falou, não, mas olha, Jesus morreu por você. Meu, isso daí é uma coisa que se colocou na religião. Sabe, eu enfrentei ele mesmo assim, sabe? Aí eu me lembro que ele estava ficando nervoso até, né? Aí ele falou assim pra mim, ó, nós estávamos sentados, tinha uma poltrona aqui, uma poltrona de vinil, assim, vermelha, né? Uma aqui, outra aqui. Ele falou, ó, tem uma ponte, que é a ponte de Deus. Ele falou assim, essa ponte, ela tá para você. Se você ficar na sua sabedoria e não quiser atravessar essa ponte, você vai ficar na sabedoria e vai conhecer o Deus que você quer conhecer. O seu Deus aí, né? Falou para mim. Mas se você começar a querer atravessar essa ponte, Deus vai te ajudar e você vai conhecer a Deus. Desse outro lado. Aí essa frase aí que ele falou, ele citou um monte de versículo. Mas o que ficou não foi o versículo na minha cabeça. Foi atravessar a ponte. Aí ficou na minha cabeça, atravessar a ponte. Aí eu vinha para a escola e ficava atravessar a ponte, atravessar a ponte. E aquilo tomou meu coração de atravessar a ponte. Aí eu comecei assim, a ler mais a Bíblia, né? Eu, por mim mesmo, ler a Bíblia. Aí eu comecei a ler mais a Bíblia. Aí eu falei pra Vera, eu vou domingo no culto lá. Aí comecei Até então você não tinha ido nenhum domingo no culto, só só nessa... um ou outro, assim, né? Mas muitas experiências com esse sábado que eram mais de comunhão. Essa experiência a gente brincava lá e fazia comunhão. Foi num desses sábados que o homem me chamou e falou comigo. Mas o que me tocou foi tal de atravessar a ponte. Né? Eu falei, até procurei um versículo. Se não tem nenhum versículo que fala da ponte na na Bíblia ponte aqui que eu não tô na Tem achando. que dar ponte aqui, ó. Não tem ponte nenhuma aqui. Mas aquilo ficou na minha cabeça, atravessar a ponte. Mas tem Jesus que é o caminho, né? É o caminho, mas não é ponte, né? É o caminho. Aí eu fiquei com isso na cabeça. Aí eu comecei a ir mais no culto, assim, né? Eu comecei a ir mais no culto. Aí eu conheci mais o pastor Edmir, né? Uma pessoa que eu gostei muito do Edmir, sabe? Edmir, o jeito dele falar, o jeito dele explicar, sabe? E ele realmente me tomou assim, o Edmir, né? E aí a gente começou a frequentar a igreja, começou a frequentar, não me converti, sim, sabe? Aí ele fez com que eu fosse para a escolinha, porque o casarão tinha uma coisa boa no começo, que era assim, a pessoa para ser batizada tinha que passar pela escolinha. Aí depois de passar por essa escolinha, tinha o nível 1, nível 2, nível 3 e nível 4, que tinha que ter as salas passando. Por exemplo, um diácono, ele não era diácono se não tivesse no nível 4. Se ele tivesse no 1, nível 2, ele não era diácono. Mesmo que ele podia ser muito bom em tudo. Então ele só tivesse no nível 4, né? Então ele tinha que ser um certo conhecimento, assim, né? E eu fui para a classinha. Aí eu fiquei um tempo na classinha. Mas eu pensava assim, eu me lembro que um tempo ele separou o pessoal para se batizar. Eu falei, eu não vou se batizar, não estou pronto. Esse pessoal que está indo aí, ó, também não estão prontos. Estão fazendo isso. Julguei mais os outros do que eu. Né? Julguei mais os outros do que eu. Então, e eu não vou batizar não, de qualquer jeito, não.
Aí ele falou assim, bom, então você vai continuar na classinha, porque já batiza quem está na classinha, né? Aí eu voltei para a classinha, continuar na classinha. Né? Mas um dia, teve um momento assim que ele colocou lá o CD da Última Trombeta. Você já ouviu falar do CD da Última Trombeta? É um CD que diz que foi uma revelação feita na Europa lá para um homem, em que ele mostra um arrebatamento. Como é que é o arrebatamento, E ele começou a tocar, né? O arrebatamento. E do jeito que é feito CD, você começa, né? Na verdade, na época não era CD, né? Era disco de vinil lá, um long play, né? Era um long play, né? Uhum. Aí ele tocando lá um long play e falando aquelas coisas lá, mostrando o arrebatamento, Deus revelando para esse homem como é que ia ser. E aí te dá um medinho, né? Você vê as coisas. Aí começa a ficar assim, né? Aí ele começou a falar, o pastor terminou aquilo, aí ele começou a falar o negócio do versículo lá. Aí de repente a gente lê um versículo que está escrito assim, a Bíblia está perto, a palavra está perto de você. A palavra está no teu coração e na sua boca, para confessar e com o coração você arrepender para a salvação. E quando falou que a palavra estava perto de mim, eu estava com a Bíblia na mão. E isso foi... Eu não aceito Jesus se eu não quero, porque está na minha mão. Aí dali para diante eu comecei a mudar, sabe? Aí comecei a mudar, aí comecei a fazer outras classinhas, né? Mas se converter mesmo assim, não me converti ainda, não tinha, sabe, aquela conversão. Eu não sabia, para mim, eu achava que era convertido, mas na verdade eu era mais convencido do que convertido. Mas frequentava a igreja, aí eu já dançava, pulava, cantava, fazia igual os outros. Mas eu sabia que eu estava mais convencido do que... Quando eu me converti, aí que eu entendi. Eu estava mais convencido do que convertido. E aí a gente ficou, eu me lembro que casado, a gente veio morar de novo aqui em Ribeirão. E aí a gente se afastou um pouco da igreja. Aí eu e a Vera, a gente começou a ter umas discussãozinhas assim, teve uma vida meio assim. E passou um tempo. Aí nós voltamos, a gente procurou uma igreja para ir, não achamos naquela época, né? Época de 88, 89, por aí, né? E aí a gente voltou lá pro Casarão, fomos pro Casarão. Aí eu me lembro que teve um sábado na igreja, porque eles faziam também um sábado de louvorzão na igreja, assim, né? Eu me lembro que até quem foi tocar lá foi o Cássio Barneia. Né? Esses meninos não sabem, não conhecem. É coisa muito antiga. Foi muito famoso o Cássio Barneia, né? Não, eu já ouvi da Renascer, falar. Ele era da Renascer. Só que eu não estou mais na Renascer, mas ele era da Renascer, né? E aí foi o Cássio Barneia lá tocar lá e tocou louvorzão. Aí teve um momento assim, que eles pararam de tocar, a gente orou, depois ficou só no louvor, né? Mas louvor mesmo, aí não tinha mais rock, não tinha mais nada, era só louvor ali mesmo, né? Aí eu senti a presença tão forte de Jesus naquele dia lá, sabe? Mas bem forte mesmo, que não dava vontade de sair de lá, que a gente não queria que acabasse. Não, continua, né? Continua. Aí ali eu ajoelhei e falei, ó, senti Jesus agora. Eu me converti naquele dia. Atravessou a ponte. É. Cheguei do outro lado. Eu me converti naquele dia. Aí daquele dia em diante, eu passei a estudar a palavra de Deus, a prestar mais atenção na palavra de Deus, a fazer cursos, né, para a palavra de Deus. Fazendo as escolinhas também que tinha, até o quarto lá, né. Aí nesse tempo, a gente passou o tempo na igreja lá do Casarão. Né? O Casarão, nesse tempo também, ele construiu o outro prédio, saiu daquela casa, aquela casa antiga, e a gente ficou no outro prédio lá. E nesse tempo aí que o Casarão, aí um Bourbon do Edmir, que era o pastor Valdir, ele achava que nós estávamos muito presinhos ali, sabe? Ele começou a falar, olha, ninguém liga mais, só fica todo mundo aqui, nós temos que abrir igreja, nós temos que sair evangelizar. E ficava falando isso. Aí eu comprei a ideia dele também, né?
Falei, vamos embora, né? Vamos abrir as igrejas. Aí eu saí do casarão assim, da sede lá, né? E fui com o pastor Valdir. Aí a gente foi abrir trabalho com o pastor Valdir. Aí a gente abriu o trabalho com o pastor Valdir. Primeiro a gente foi pro... Não me lembro do bairro. Que é... Sabe como é o bairro ali onde tem um atacadão? Você conhece mais um atacadão? Itaparque. Itaparque. Não, então... Itapeva, Itaparque. Então, a gente abriu no Itaparque, na casa de uma mulher lá, na igreja. Aí cresceu um pouco, nós fomos para o Itapeva. Aí para o Itapeva já foi para um salão. Aí do Itapeva nós fomos para São João. Nós voltamos para São João. Aí foi crescendo a igreja para São João. Nós ficamos no São João. A igreja cresceu. E aí a gente começou um trabalho no Jardim Zaira. Uhum. Aí foi eu que fui pro Jardim Zaira, né? Assim, fazer o trabalho, né? Às vezes a gente fica revoltado porque diz assim, pô, eu que fiz o sacrifício, ninguém dá oportunidade, mas as coisas são assim mesmo, né? Aí a gente ficou na casa de uma mulher chamada Dona Sebastiana, fazendo reunião. Toda quarta-feira, eu me lembro que nessa época, eu tinha uma brasilinha cinza, não era amarela não, era cinza. Aí a gente ia toda quarta-feira, pegava as crianças velhas lá pro Zaira, e lá a gente orava, falava da palavra, né? Aí começou o irmão da Vera a também frequentar e tocar violão, né? Aí a gente cantava um louvor, a gente ficou lá. Mais ou menos 3 meses fazendo isso aí, toda quarta-feira indo para lá. Aí depois de 3 meses, a gente abriu um salão. Aí a gente abriu um salão ali. Aí nesse salão que a gente abriu, nós começamos a abrir a igreja ali, né? Inclusive, ele ia colocar o líder lá. Que é isso que eu falo, né? Às vezes você está fazendo o trabalho, você pensa que o pastor vai te colocar na frente. Nem sempre é assim. Eu já aprendi isso aí. Aí ele chamou, não sei se vocês conhecem, que agora é o Jairo. Ele já pregou na Donai, já, no Jairo. Agora ele é apóstolo Jairo, né? Diz que é apóstolo. Só que aí o Jairo ia pegar a frente e a mulher do Jairo não deixou, porque está com problema, ele voltou. Eu vou dizer, qualquer coisa eu vou para lá, né? Aí a gente abriu o salão, começamos a ter o culto, só que ele mandou um presbítero para lá que, rapaz, era difícil, rapaz, né? Muito difícil. Porque, assim, a gente começou a ter problemas na igreja. Por quê? A gente fazia reunião, combinava tudinho. Põe fulano lá na porta, vamos fazer assim, o culto vai assim, a liturgia vai ser assim, não sei o quê, tudo certinho. Tá bom, então vamos fazer assim. Quando chegava no domingo, aquele que ia estar na porta não vai estar na porta, aquela que vai estar ali cantando não vai estar cantando. Virou um bolo. Aí a gente perguntava para ele por quê. Ele falava bem carinhosamente, eu esqueci o nome da esposa dele. Porque minha esposa achou melhor fazer assim. E toda vez era assim. É porque a esposa... Eu fiquei, não dá. Falei para o Valdir, não dá não. Aí foi que eu saí da igreja. Aí, nessa época, a gente teve aqui na Vida Nova, quando era ali perto do Celso ali. Uhum. Não sei se vocês chegaram a conhecer ali. Eu sim. Celso. Sim? Aqui é muito jovem para isso. É jovem. Aí vem o testemunho da Gretchen, lembra da Gretchen? Lembro. Que veio lá, disse que se converteu, tudo. Aí a gente ficou sabendo, aí nós fomos lá para ver o testemunho, né? Aí vocês estavam morando aqui ainda. Iam... nós morávamos aqui e ia para lá. Iam para Mauá. Ia para Mauá. Aqui ia para Mauá. Eu me lembro que quando a gente ia vir para cá, que nós estávamos no Casarão 7, que morava lá atrás da minha irmã, aí a Vera não se deu bem com a minha irmã, vamos voltar para Ribeirão, que nós íamos voltar para Ribeirão. O pastor Edmir falou para mim, não vai não. Se você for, você não vem mais para a igreja. E realmente, ele ficou um tempo sem vir para a igreja, sem ir para lá. Eu falei assim, não, meu, mas eu não posso pagar aluguel. Ele falou, a gente dá um jeito. Se for para a gente pagar, a gente paga. Não tem problema nenhum, você tem que ficar aqui. Eu falei, não, eu vou mudar para lá. Eu peguei e mudei. Mudamos para cá, né? E aí, quando eu fui ver lá o testemunho da mulher lá, a gente gostou da igreja.
mas não frequentamos lá, né? Gostou da igreja. E nessa época, eu vendia Brasília e minha irmã tinha um Voyage. E eu usava o carro da minha irmã, né? Para ir lá, e a minha mãe ficou doente. A minha mãe, ela passou a frequentar o casarão também, frequentou o casarão. E é uma coisa legal, porque a gente orava para minha mãe se converter. A gente sempre orando. E um dia, uma coisa incrível, eu sonhava que tinha um negócio me apertando o peito e me empurrando nas costas. E eu estava ficando sem ar. E aí, como se eu estivesse num becozinho assim apertado. Aí eu gritei, sai em nome de Jesus. Aí eu acordei e a Vera acordou. A Vera, nossa, eu tive um sonho igual o meu. Que era a sua mãe que estava... Isso foi na semana, foi uma terça-feira que a gente sonhou. Quando foi no domingo, minha mãe falou, eu quero ir lá na igreja. Aí ela se converteu também na igreja. Ela foi na igreja e se converteu. Ela até participou do coral que tinha lá, o coral na igreja, participou do coral da igreja. E aí, voltando a esse tempo aí da igreja que a gente estava lá em Usaíra, a minha mãe, ela teve problema, porque ela teve problema de diabetes. E aí ela foi na médica, a médica deu remédio para ela. E aí inventaram nela uma folha lá que fazia um chá e diminuía, né? E ela tomava o chá, tudo. E aí, quando ela foi ver, estava baixo. Só que a médica não tirou o remédio. Mas ela tirou o remédio. Por conta própria. Por conta própria. Eu acho que subiu. Porque aí deu um AVC nela. Aí deu um AVC nela. E a gente percebeu que ela não estava bem. Né? Ela não quis, porque tinha uma apresentação do coral numa outra igreja aí, e ela não queria faltar. E ela foi. Só que também quando chegou lá, aí tive que correr com ela para o hospital, porque ela teve um AVC. E aí ela ficou meio ruim para andar, tudo. Então a gente tinha que sempre andar com ela, né? Andar com ela. Como eu usava o carro da minha irmã, aí eu falei assim, melhor então a gente nem ir mais para a igreja lá, porque a gente já não está legal com a igreja. Aí a Vida Nova mudou para o Salão Novo. Nesse tempo ela mudou para o Salão Novo, a Vida Nova, né? Aí quando mudou o salão para a Vida Nova, aí a gente falou assim, então vamos ficar aqui. Aí a gente frequentou um tempo o Salão Vida Nova, ali onde é lá o avivamento ali, né? E a gente foi falar com o pastor também não queria, o Valdir, não sei o quê. Fica aqui, eu falei, não, mas está muito ruim para mim. Eu vou buscar você, eu pego você lá. Eu falei, não, a gente vai ficar lá na igreja. Aí nós passamos a ser membro da Vida Nova. Da Vida Nova, aí aconteceu aquele problema da Vida Nova, a gente veio para Adonai. Foi por isso que a gente chegou na Adonai. Eu queria fazer uma pergunta sobre a sua família, sua família de origem, né? E aí seu pai também chegou a aceitar Jesus assim? Chegou. E frequentar no hospital. Frequentar, não. O meu pai ele é italiano, né? E minha mãe é mineira, né? Filha de preto com índio, né? Lá de São Simão. Aí saiu essa mistura que sou eu aqui, né? Meio esquisito. Aí o meu pai, é assim, a gente falava de Jesus para ele, aí ele rechaçava tudo. Você falava, só que eu peguei ele 2 vezes. Porque ele ia muito ali na padaria, ali, sabe? Naquela época a padaria era uma mulher que era dona da padaria. E tinha até um empório ali onde tem a farmácia. Era o empório do que é dono, que é nome nessa avenida aí. Né? Não tem a avenida do... Miro, Atílio Pedroso? O Miro. Eu conheci ele. Era o empório dele, do Miro. Antigo. Antigo, é antigo. Vendia tudo, até fumo em rolo, assim, corda, se queria achar. Tudo que você queria tinha lá nisso aí, né? Depois eles montaram o Senzala ali, Senzala, que também não deu. Você vai pôr nome de mercado de Senzala. Que também essas pessoas jovens não Onde sabem. era?
Esse Onde senzala. é Onde está lá o Roger, academia, o com o Roger, negócio esses lá. ali. Tá. Era ali. Entendi. Foi construído para ser mercado. Era um mercadinho. Aí eu já conheci. Você conheceu, né? Já. Então, ali no mercado. Mas pelo nome de Tão Senzala, jovem. porque Senzala. Senzala é lugar onde fica escravo lá, poxa. Senzala. Não dá certo o supermercado. E eles fecharam o empório, mas depois que o Miro Atílio morreu, né? Foi depois que ele morreu. Que ele tinha ali. E meu pai, o que ele fazia? O que a gente falava para ele falava para os outros. Ele estava evangelizando por tabela. Então ele acredita assim, ele fala para os outros. Mas para Deus é isso, para Deus é aquilo, não sei o quê. Ele falando para os outros. A gente fala para ele, ele fica bravo, que ele fica rechaçando. Mas o que a gente fala para ele está passando para os outros. Aí eu passei a orar por ele, né? Orar por meu pai. E meu pai tinha bronca do Edmir lá do casarão. Porque levava todo mundo da família, não sei o quê, aquela coisa toda. Aí, um dia, aí ele teve um problema. Ele fez uma ponte safena, que eu falei até que minha mãe veio Veio ficar cuidar com ele. dele. Eu acho que o remédio dessa ponte safena atacou o fígado. E a médica do posto ficava tratando do coração em vez do fígado. Meu pai já estava amarelão pra caramba. Aí a minha irmã falou assim, pai, só tá ruim. Mas a médica já me deu esse remédio. Mas acho que não é fígado, é outra coisa. Deve ser, não é coração, é fígado. Aí um dia ele passou mal. Ele passou mal, a gente levou no São Lucas. O médico São Lucas levou lá pro Nardini. Aí falou, ele tá bem ruim, tá bem ruim. Aí a minha irmã pegou, ela tinha convênio, tinha um médico. E ela pegou e levou nesse médico lá, né? Aí quando levou nesse médico, ele falou, olha, só um transplante de rins para ele, porque ele está com a cirrose muito alta. Muito alta, não vai ter mais jeito. Aí ele ficou ali no Nardini, ficou 26 dias lá, né? Aí quando ele foi levado na maca, eu falei, pai, pode ser que os homens não consigam te curar, mas Deus pode te curar. Posso orar? Ele permitiu que eu orasse por ele. Falei, aceita Jesus, pelo menos eu só vai ter uma vida. Nessa vida, pode ser que não tem jeito, mas na outra tem. E ele ficou escutando a gente, ele não. Né? E aí, o Edmir ficou sabendo, ele foi lá no hospital. Uhum. Aí quando ele foi lá no hospital, aí ele chegou lá perto da cama lá. Ô, seu João, o senhor me conhece? Ele falou, conheço. Sabe quem sou? Eu sei. Você é o Edmir, pastor. Como é que está o senhor? Ele falou, você está vendo? Ele começou a conversar com ele. Nem brigou com o pastor, aceitou, né? Aí o pastor falou para ele que aceitar Jesus, assim, ele aceitou. Ele aceitou Jesus e só leu a Bíblia naquele tempo que foi os 26 dias que ele teve no hospital. Aí quando deu 26 dias ele faleceu, né? Aí ele faleceu, mas ele aceitou Jesus. Então, e eu me lembro um dia que ele caiu da escada e deslocou o ombro, né? Aí eu me lembro que tudo gritou lá pra mim ajudar, não sei o quê. Eu fui pro banheiro, não sabia o que tinha acontecido. Disse que ele tava passando mal. Aí eu fui pro banheiro e fui orar a Deus, Pai querido e santo. Não permite que ele morra sem salvação. Fui lá orar no banheiro. Fiquei orando no banheiro. Aí quando eu saí, eu até levei ele no Nardini, né? Porque o São Lucas não tratava disso aí, né? Nardini. Então eu acredito que Deus ouviu as nossas orações, né? Sim. Ele foi salvo. E minha mãe também foi salva, nesse que eu contei para você, minha mãe também foi salva nesse ponto. Uhum. Né? Depois, por causa do AVC, ela foi ficando ruim, ficou fraca, ela foi também pro Nardini e ela faleceu no Nardini. Sim. E como o senhor chegou a presbítero? Qual é o seu percurso ministerial, né? Então, no casarão, eu fui ordenado a diácono, né? Diácono. Antes de a gente ir para as igrejas, né? Como diácono. Ele falou assim, vou colocar como diácono, porque lá já tinha 4 presbíteros lá, né? Uhum. Ele falou, vamos consagrar como diácono, e desse diácono vai para presbítero, né? Depois, né? Aí eu fui trabalhar, eu fiquei trabalhando como diácono, né? E vim para a Vida Nova como diácono.
Quando eu cheguei na Vida Nova aí, eu me lembro que teve um culto em que o Souza, ele pegou e falou assim, eu estou sentindo de Deus que tem alguém aqui que quer orar, e não é ninguém do púlpito, é daí. Aí eu peguei, fui lá e orei. Eu orei pela igreja, eu estava sentindo de Deus de orar. Aí o Souza gostou, eu gostei da oração. Aí a gente começou a... Aí o Souza, na igreja, ele consagrou como presbítero ali, junto com os outros ali, presbítero. Me lembro que foi o Edinã também, foi o... Como é o nome dele mesmo? Ele mora aqui pra cima, esse é o nome dele. Clóvis. É o Clóvis, né? Clóvis também, como presbítero. Aí foi que eu passei a ser presbítero, né? E aí, como presbítero, a gente teve aquele problema na Vida Nova, viemos para Adonai. Aí, por causa de um outro problema na Adonai, eu tive que sair da Adonai, né? E quando eu saí da Adonai, depois de um tempo, o pastor, ele me chamou para ir lá para Avivamento, né? Aí o pastor, você queria ir para Avivamento, eu fui para Avivamento. Aí quando eu fui para Avivamento, só que no Avivamento é diferente, porque no Avivamento, para ser presbítero, tem que ter curso, né? Tem que ter curso. Aí ele pegou e me colocou na escola de teologia, né? Para estudar. E aí ele me colocou como... Porque o presbítero no avivamento não consagra pastor, né? Ele empossa. Então, o presbítero, ele é o pastor. Só que ele só vai ser pastor que nem o Edinã, né? Que ele mandou o Edinã lá para fora, lá, né? E o Edinã passou a ser pastor quando ele foi na igreja. Quando lá. ele está à frente de uma quando igreja. ele está à frente do ministério. Então, o avivamento eu acho legal. Ele não consagra pastor. Ele empossa. Se não empossar, é presbítero, né? Então a gente faz. Eles são meio rígidos. Não sei agora, né? Naquela época era meio rígido. Você tem que fazer uma prova lá, tanto teológica como responder um monte de coisa. Tipo o Enem. Enem. Mas o Enem é uma redação. É uma sabatina, ele faz uma sabatina. Se você pode ou não pode ser presbítero, né? E aí a gente fez lá, fui fazer o curso. Foi bom porque o curso lá é pago, como que o pastor mandou, ele falou, você não precisa pagar nada não. Não faz. Você vai lá e faz o curso. E eu achei muito bom o curso lá do avivamento, lá de teologia. Aqui no Aqui em cima, seminário aqui mesmo, né? Aí eu fiz 2 anos e meio e eu teria que completar lá na Metodista. Porque ele tinha um convênio com a Metodista. Só que eu não completei na Metodista. Eu teria que completar o resto, fazer um bacharelado lá na Metodista, né? Eu não fui para a Metodista, porque eu trabalhando foi muito ruim, não vai dar para mim, não. Eu acabei não indo para a Metodista. Mas eu fiz lá o curso ali, né? A gente tirou até o diploma. Eu me lembro até que na formatura eu convidei o Gilson para ir lá, né? Porque eu ia ser o como é que dá o nome? Da classe que ia falar. Orador. Orador, é. Orador. Aí eu fui orador. Aí o pessoal até me deu parabéns, porque... Aí que eu fiz, eu comprei um livro, História da Teologia, né? Muito bom o livro, hein? Muito bom. Aí eu li todo o livro da História da Teologia. Aí eu conheci parte da história da igreja, como que surgiu tudo. Aí eu fiz um resumo, aí eu comecei a falar. Eu me lembro que a moça lá, que era coordenadora lá, ficou preocupada, porque quando eu comecei lá, falando lá, né, de Agostinho e tudo, da teologia de Wesley, né, porque o Wesley a Metodista tem uma ligação muito forte com o avivamento, né, porque eles saíram de lá, né. Então eu segui o caminho da teologia de Wesley, fui até a Metodista, da Metodista, e eles gostaram, né, porque mostrou muita coisa da igreja ali. E aí fiz o curso E chegamos até aqui. Aí depois, né, de um tempo, eu senti de Deus de voltar para Adonai. Falei para o Arlindo, né, o pastor Arlindo. Aí meu coração está na Adonai, eu não consigo ficar na outra igreja que não vou a Adonai. Aí ele pegou e falou, tudo bem, então pode ir para lá, né. Aí eu vim para Adonai. Naquela época estava tendo uma transição entre o Júnior foi para o norte, né? Conversei com o Júnior, falei, eu quero voltar. Ele falou, não, tudo bem, pode voltar. Conversei com o pastor Júnior. Aí o pastor já estava começando o trabalho na frente. Aí eu fiquei na Adonai. Que bom. Bom para nós, né? E então, antes dessa formação
de teologia, mas o senhor sempre gostou da leitura, de estudar. Sim. Assim, porque, assim, surgiu uma vez, porque o pastor Edmir, ele sempre reunia, ele dava um curso de teologia mesmo, né? Só que era um curso sistemático, né? Entre a palavra e a aplicação. Ele fazia sempre essas coisas. E aí surgiu a questão do nome hebreu. E eu fui estudar hebreu. Aí foi uma discussão de onde surgiu o nome hebreu e nós discutindo lá. Isso me deu uma ênfase assim, falei assim, nossa, tem muita coisa profunda para a gente estudar, né? Aí eu sempre fui, depois de eu fui sempre lendo a palavra de Deus e buscando outros livros, né? Porque eu me lembro que a gente, quando estava no casarão, foi logo que eu me converti. Eu acho que um tempo depois que eu me converti. Não que eu comecei, que eu me converti. Né? 1990, né? Foi em 1990 que eu me converti. Aí o pastor, ele foi lá e levou nós. Estava tendo um congresso com a Neuza Etioca, né? Eu falo da Etioca. Aí nesse congresso que eu fui com a Neuza Etioca, lá na Metodista, inclusive, né? Foi 2 semanas. Indo todo dia, 2 semanas. Só sábado e domingo que não. A gente fez o curso lá. E ele falou, você vai lá, faz o curso. Aí eu fiquei lá fazendo o curso. Só que eu fiz o curso com a Neuza Etioca. Aí depois ele levou nós com o Robson Rodovalho. O Robson Rodovalho começou a fazer um trabalho aqui em São Paulo com cura interior. E levou a gente lá para a gente aprender a fazer cura interior, tudo. E o Robson Rodovalho ensinava a gente a fazer as coisas com o Robson Rodovalho. Só que eu comecei a ler a Bíblia e eu comecei a refutar o que eles falavam. E esse curso era tão forte que a gente vinha para casa, eu vinha para casa, eu já vinha chutando tudo, expulsando tudo demônio. Se o ônibus atrasava, é o demônio. Né? Eu vou naquela rua lá, entrei numa rua escura que eu morava, onde eu morava ali, aqui, não tinha luz na rua, né? Que a gente vinha para casa, né? Na rua da minha casa, bem depois que colocaram luz. Nem calçamento tinha, na verdade. Né? E eu vinha, sabe, de olho ligado, olhando demônio em tudo quanto é lugar. Eu falei, isso é doideira, tá deixando as pessoas doidas. Inclusive, ela fez até regressão, sabe? As pessoas voltavam na barriga da mãe lá, entendeu? Uma coisa que eu também achei que isso é errado. Não estava certo, eu comecei a refutar. Eu falei, nossa, e esse curso que eu refutei ajudou bem, porque eu fui trabalhar numa firma no Ipiranga, e aí deu um problema lá, que era uma firma de transformador, né? E deu um problema lá que elas enrolaram o transformador e não marcaram as pontas dos fios, sabe? E ligaram errado, deu problema. Aí o cara falou se eu podia, tá dando isso, eu falei, deixa comigo que eu vou lá resolver tudo. Aí eu juntei as moças lá para elas ir desmanchando e fui medindo e mostrando para elas como fazer, né? E lá tinha uma moça que tinha ido para a Universal. E tava com a cabeça assim, ó, só demônio, demônio, demônio. Aí eu comecei a contar as coisas para ela e falar, olha, a Bíblia não fala sobre isso. E diz que nós nem podemos conversar com o demônio. Aí eu comecei a pensar, olha, a questão é o seguinte, você precisa entregar a mão para... Ajudei ela, isso até que ajudou a eu ajudar essas pessoas aí, nesse caso aí, né? E quando a gente começou a fazer também essa questão da cura interior, os versículos que colocavam, porque eu não aceitava esse negócio de eu aceitei Jesus como o Senhor e Salvador, entrego minha vida para Ele, e agora eu tenho que ir para um homem pôr a mão na minha cabeça para me tirar porque eu ainda não fui liberto? Quem liberta é Jesus. Ah, não, porque você precisa agora de mais isso. Pera aí, se precisa de mais isso é porque você não entregou sua vida totalmente para Cristo. Porque tem pessoa que fica com meia boca no Evangelho e fica aí o cara que faz a cura interior diz que a culpa não é dele. A culpa é os problemas que ele teve, a situação que ele passou, né? E aí tem que fazer uma cura interior para esquecer aquilo. Meu, quem tem mente de Cristo não tem esse problema, não. Eu até hoje penso assim, que tudo está na palavra de Deus. Jesus, ele liberta. Ele não é para parar, não. Jesus, ele liberta. Ele liberta. Agora, se não está libertando,
Se a pessoa fala, eu faço, vai fazer que nem o jovem rico lá, né? Jesus falou assim, você compra tudo isso aí, compra, faz isso aí desde menino. Então vai que te falta alguma coisa. Se a pessoa não for liberta é porque falta alguma coisa. Não é porque alguém tem que pôr a mão na tua cabeça, não é porque você um dia cometeu isso, alguém não te fez isso e você está traumatizado. Se você está traumatizado, é porque a palavra não está funcionando na sua vida. Eu aprendi assim. Sobre o diaconato e o presbitério. Qual é a diferença dos dois? O diaconato? É. Então, quando a gente fala em diaconato, a gente fala que o diaconato é o serviço. Se nós voltarmos para a palavra, nós vamos ver que o diácono ele foi instituído por quê? O que eles fizeram ali quando começaram a igreja? Havia problema com assim, as senhoras, né? As viúvas, tudo, porque elas não tinham sustento, era a igreja que sustentava, só que o pessoal era assim, né? Quem era da cidade, né? Então, quem era da cidade era bem tratado, mas aquelas mulheres que vieram porque da diáspora, né? Que era o espalhamento do judeu, muitas vieram para lá, né? Então ela era tida como pessoas gregas, né? Que vinha para lá. Então essas não eram ajudadas. E eles precisavam que alguém ajudasse, que fosse lá. Aí que eles fizeram, vamos reunir, porque os presbíteros, os apóstolos, né? Os apóstolos falaram assim, ó, nós não vamos largar o ensino nem a pregação da palavra, nós não podemos largar isso. Seria muito para eles. Aí eles falaram, vamos levantar pessoas, vamos orar ao Espírito Santo, vamos levantar 5 pessoas, né? 7 pessoas aí que... Então, a questão do diácono foi surgida por causa disso, porque o diaconato é trabalho, né? Diaconia é trabalho. Até a gente acredita que Jesus foi um diácono, porque ele trabalhou por nós, né? Ele cumpriu as coisas por nós, né? Então, o diácono é trabalho. A igreja instituiu, assim, ela tem uma questão, começa lá com o cooperador, passa para diácono, depois para presbítero, depois para pastor, depois para bispo e quem sabe seja apóstolo, né? Mas isso a igreja como colocou hierarquia, mas o diaconato é trabalho. Então, a diferença do presbítero é isso. O presbítero e pastor, por isso que eu acho legal o que o avivamento faz, que o presbítero tem que estar preparado. Ele tem que estar preparado porque na falta do pastor é ele que é o pastor. E ele tem que estar preparado para ser um pastor, né? Porque ele tem tudo isso daí. Porque na Bíblia também, porque o próprio Pedro, ele como apóstolo, ele diz que ele é um presbítero. Ele só um presbítero. Então a gente entende que ele como presbítero é aquele que trabalha, né? O presbítero e o pastor é a mesma coisa. Então o diaconato está mais relacionado ao serviço, ao trabalho funcional mesmo, a fazer a igreja, uma das coisas que faz a igreja funcionar, né? Eles surgiram, os diáconos surgiram para cuidar das viúvas e das senhoras, né? Foi para isso, né? Aí você vê Estevão, né? Primeiro Marte ali, você vê o conhecimento que Estevão tinha da palavra. Ele começa a fazer um apanhado teológico desde o início até Jesus, né? E como ele fala que vocês mataram ele, aí eles ficaram cabreiros, né? Ficaram bravos. Então vão matar você também. Eu tinha mais perguntas, mas agora me deu branco. E qual, assim, o senhor considera a importância? Por que é importante estudar? Não só o presbítero, ou o pastor, ou o líder, mas porque todos devem conhecer a Bíblia? Por que todo mundo deve estudar a Bíblia? Então, a questão muito clara é o seguinte, a gente tem que dar razão da nossa fé. Como é que você dá razão da fé? Porque eu fui na igreja tal, pus na minha cabeça, eu aceitei, eu faço isso. Não. A nossa razão, a nossa fé é entender a obra de Jesus através da palavra de Deus. Porque nós conhecemos Deus através da palavra, porque o que nós conhecemos de Deus foi o que Deus quis revelar, porque Deus não revelou tudo, mas a palavra está aí para nos revelar. Então a pessoa, o que é importante da palavra, não assim, a gente fala, não é só o pastor, o presbítero ali. O presbítero já tem que ter um bom conhecimento. Não é só isso, mas as pessoas em si, porque
tem muitas pessoas que estão agindo, de certa forma, porque não conhece totalmente a palavra, não tem um entendimento totalmente da palavra. E ela começa a cometer erros e outra coisa, assim. Não adianta também nós só conhecemos as promessas, né? Porque as promessas são muito importantes, né? Mas nós conhecemos também os mandamentos, né? Porque os mandamentos são importantes para nós. A nossa regra de fé, nós temos que obedecer os mandamentos. Porque quando eu falo que eu amo a Jesus, que eu sigo a Jesus, é porque eu sigo os mandamentos. Ele fala assim, ó, se a minha palavra estiver em vós, vós estiver em mim. Né? Aquele que me ama, guarda a minha palavra. Né? Ele fala lá no capítulo 15, ele fala lá que você já está limpo pela palavra que eu tenho pregado. Né? Então, quer dizer, a palavra tem esse poder. Então a pessoa tem que conhecer a palavra. E é importante, por isso que eu dou valor ao ensino, por isso que eu gosto de ver. Eu acho até que tem muita gente que não está frequentando a escolinha dominical que está perdendo, porque há muita coisa que a gente busca ali, a gente não segue estritamente a revistinha. A revista é o tema para nós se aprofundar em umas coisas. Porque uma coisa que a gente tem que fazer, as pessoas, é pensar. Se você vai ensinar alguém... Por isso que eu gosto, assim, em parte, quando, no tempo, com as duas escolas, né? As duas escolas que surgiu, né? De Antioquia, né? As duas escolas que surgiu, elas surgiram e uma buscou a filosofia, né? Os filósofos, né? Eu não acho, não é, porque, assim, quando você fala em, assim, filosofia, ela foi aplicada, é para o raciocínio, porque eu acho que a pessoa tem que raciocinar. A palavra de Deus não é só ler e decorar. Tem gente que sabe decor os versículos, mas o conceito que revela o versículo, ela não consegue saber, entendeu? Porque tem gente que fala, como eu já vi aí, falando que eu não entendo nada, né? E essa pessoa que falou, acho que não está mais na igreja, inclusive, da palavra. Pô, você não entende nada, então vem aqui que nós estamos ensinando a palavra de Deus, né? E é gostoso a gente, eu assim, como professor, eu gosto de cutucar para ver a pessoa falando, né? A pessoa fala, teve um dia na escolinha dominical aí, que a gente buscou um assunto, foi assunto de psicologia, né? Que buscou, e as pessoas foram confessando as coisas, porque fez, o outro fez. Isso é bom, porque isso também liberta, né? Eu pensava isso, não vou dizer o nome das pessoas aqui, né? Mas aí eu fiz isso, até eu falei, pô, a gente viu que você fez isso, fulano fez aquilo. Eu quando fiz isso também, eu senti isso, eu não sei o quê. Então aquilo parece que, por exemplo, você quando dá testemunho do erro, mas você já ultrapassou esse erro e você está no caminho certo, é um testemunho para aquele que já está que pode estar no mesmo erro. Né? Sim. Ele se fortalecer e falar, não, pô, conseguiu. Né? A nossa igreja, a Adonai, oferece a escola bíblica, é a principal ferramenta de estudo, né? Assim, além de você estudar autodidata. Verdade. E qual que você acha que... Você já falou bastante da importância de estudar, mas, né, para quem está nos ouvindo de casa, eu também defendo muito a escola bíblica, né? Acho que é uma questão até familiar, né? Meu avô... Você vem da escola da escola Batista, né? é. É Batista, né? Que é uma que a Batista ela é primordial. Desde 1800 e alguma coisa, ela tem escola, né? E o meu avô valorizava muito, né, a escola dominical. A gente sempre brinca ainda em memória dele, né, que acontece alguma coisa no cotidiano, ele fala, a lição da semana tá falando. Ele tinha um prazer de estudar a lição da semana, né? Então, às vezes tem pessoas que são da Adonai e não conhecem o processo da escola dominical, né? Você pode falar um pouco como é o formato mesmo. Tem uma revista, tem versículos, tem a base. E aí a gente vem dessa valorização do estudo, né? De que a gente tem que conhecer a palavra. E meu avô, assim, valorizava muito. E a gente
continua valorizando, né? Eu sempre falo para os meninos jovens que quando a gente saiu da Igreja Batista e veio para a Vida Nova também, não tinha escola dominical aqui. Mas a gente ia à noite no culto, a igreja era legal, assim, ainda estava estudando a implementação, mas os meus pais levavam a gente na escola dominical em outra igreja, até que implementou na Vida Nova. Depois a gente já veio para Adonai com a escola bíblica. Mas aí eu queria que você falasse sobre a importância, desde a primeira idade, né? Desde Então, até a idade adulta. Eu até uma vez, o Gilson queria me colocar como líder dos ensinos aqui. Eu falei, não vai dar porque meu pensamento é diferente. Meu pensamento é o seguinte, vocês têm lá na classinha, não é? Não tem? Não sei como é que funciona. 3 anos vai para cá, 4 anos vai... Não tem isso? Tem. Só que tem nego que tem quase 30 anos e tá dizendo que é jovem, pô, e não quer vir para a classe do adulto. Aí eu falei, isso tá errado. Se o cara já fez 20 anos, ele tem que estar aqui comigo. Não tem que estar lá embaixo, não. Tem que estar aqui comigo. É como o Paulo fala. Paulo fala assim, olha, você tem que deixar de tomar leitinho e comer agora coisa sólida. Você tem que aprender coisa sólida. Vai ficar só no leitinho, né? Então, eu penso assim, que teria que ter essa condição. Essa progressão, no né? casarão eu aprendi isso, ó. Você tem a primeira lição, a segunda classinha, a terceira classinha, a quarta classinha. Você já fez essa aqui? Agora passa para aquela, passa para aquela, passa para aquela. Mas Agora, aí depois da quarta termina? Porque aqui não vai terminar. Tinha a quinta, só que a quinta era mais teologia, né? E depois terminava mesmo. Depois a pessoa já estava com uma boa bagagem. Na verdade, aí passava para a classe do Edmir, que ele ensinava teologia, que eu falei que a gente fazia lá. Mas como é a aula de adultos? Eu Como acho é que a escola aqui de adultos? Então, porque, assim, às vezes é fácil, porque às vezes a pessoa pensa assim que dar aula é fácil, né? Eu vou dizer que não é fácil, não, porque é fácil você ler e repassar, né? Porque a gente não pode ser muito raso, né? Você lê versículo tal, aí lê a revistinha. Lê o que o autor da revistinha está falando. Mas você tem que trazer mais conteúdo, porque é isso que vai edificar a pessoa. Então, muitas vezes a pessoa para dar aula, eu pelo menos sou assim, ó, é a semana toda lendo. Aí, conforme a gente vai lendo, aí você vai lembrando do versículo tal, na bala. Aí você vai colocando. Se você olhar minha revista, vou mostrar pra você, tá tudo riscado lá, ó. Às vezes parece até que o Gilson não gosta muito, né? Porque ele quer que fale porque o Gilson ele lê e quer que fale aquilo. Ele fica assim, ó, ele nem fala. Aí a gente tá comentando outras coisas. Mas eu acho importante, porque as outras coisas estão fazendo as pessoas pensar. E quando a pessoa pensa, ela presta atenção e a gente joga a palavra na pessoa, entendeu? Você sabe essa pessoa, porque a coisa mais ruim é você ensinar tudo. Ó, que nem eu já dei aula aqui de outras coisas, né? A última vez foi pro pessoal do louvor, né? Até eu fiz aquele papel. O que você acha do professor? O que você acha da matéria? Tem um lá que diz 10, 10, 10, 10, 10. Eu falei, caramba, o cara entendeu tudo. Ou não entendeu nada. Porque assim, você pegou, alguém tem dúvida? Ninguém tem dúvida. É 2 pontos. Ou o pessoal entendeu tudo, Ou não entendeu nada. ou não entendeu nada, porque é interessante, porque se a pessoa pegar a revista, que antes nós até deixávamos as pessoas levar a revista, né? Só que a pessoa, a primeira semana que pegava a revista, ia embora e depois não frequentava mais. Aí quem vinha não tinha revista para a pessoa, né? Isso ficou ruim. Então a pessoa assim, era até interessante que a pessoa também lesse a revistinha. Que quando a gente explicasse outros versículos, né, a pessoa tinha condição de fazer uma pergunta. Porque tem 2 pontos. Porque nem todo mundo sabe tudo. Eu não sei tudo. Mas às vezes uma pessoa fala uma coisa, outra fala uma coisa, isso você enriquece o assunto, né? O assunto é que nem o judeu fala, né? O judeu fala assim que se tiver 4 rabinos, tem 5 argumentos, porque um não vai concordar com o outro. E o quinto é o que todo mundo acha que é aquilo lá, né? Então, e isso é mesmo, porque a palavra de Deus tem que raciocinar. Então, quando a pessoa vem, ela fala alguma coisa, outro fala alguma coisa, outro fala alguma coisa, você enriquece. E aí, quando alguém fala alguma coisa fora, a gente fala, olha, isso aí não é assim, isso é assim, é assim. Então, a gente leva para o caminho certo.
Mas eu acho que a escola, ela edifica. Eu acho que a nossa classe é boa. Eu penso assim, né? Não sei se é porque sou eu que estou dando. Não, tem boas referências. Todo mundo gosta, né? Todo mundo que participa. E eu acho que é uma coisa importante para a gente falar que a igreja tem, que é no domingo de manhã, 9h30, e que é a importância de você conhecer a palavra, né? Às vezes eu converso com o pastor Gilson e eu sempre cito essa frase dele. Ele falou, se a Bíblia estiver falando diferente de mim, fique com a Bíblia. E muitas vezes as pessoas são enganadas, não são transformadas completamente porque não conhecem a palavra, né? E o culto é bom, a pregação é boa, mas o estudo, ele traz, né, uma outra perspectiva, uma outra... É isso de não ser superficial, assim, né? De você conhecer o contexto em que aquilo está inserido, por que aquilo aconteceu, acho que é interessante. Eu acho interessante, porque eu um tempo atrás, aí, uns 2 meses atrás, eu fiz um curso de escatologia. Pela internet. Escatologia é? Os últimos tempos. Escatologia. Eu sei. Escatologia. Ou as coisas que vão acontecer, né? Do fim, né? Do fim. No fim, mas tem... Quando você estuda escatologia, você vê que a escatologia, ela fala de coisa presente e coisa futura. Né? Coisa que foi falado lá atrás, presente e futuro. Essa é a garantia que a gente tem. Né? Então, eu estava de escatologia com aquele... Não sei se você já chegou a ver o pastor Salles. Nunca, né? Você está na internet, pastor Salles. Então, eu acho muito bom, porque eu estava em curso de escatologia. Aí eu comecei a fazer o curso de História da Igreja. História da Igreja, fazendo o curso da História da Igreja. Vamos ver se eu vejo ele aqui. Não apareceu aqui, não. História da Igreja, né? Fazendo o curso da História da Igreja. E eu acho que isso é importante, porque te dá bagagem para você trazer e comentário. Na História da Igreja, a gente também estudou sobre o marxismo, como é que o marxismo, né? Ele queria implementar lá, né, o sistema dele. E até eu na classe, eu falei lá assim, olha, o socialismo, ele tem coisa que parece com o que Deus falou. E tem coisa mesmo. O socialismo fala assim que assim, ele é contra o capitalismo. Ele é totalmente contra o capitalismo, porque o capitalismo destrói. E a palavra de Deus também, o capitalismo não é muito bom com aquilo que Deus... Porque Deus fala, ó, que você tem, dá. O socialismo ensina você a dividir. A partilha, né? Tudo em comum, né? Tudo em comum, né? Só que o problema é que no lugar de Deus é o Estado. Essa é a diferença. Eu levantei isso, eu me lembro até que ficou bravo pra caramba, vai misturar coisa de Deus com coisa de sociologia, não sei o que, não sei o que lá. Falei, mas é parecido. Só que não é que é parecido, que você quer dizer, mas não podemos comparar coisa profana com santa. Peraí, tem coisa que é profana, ela é profana porque está no caminho errado. Mas às vezes fala coisas boas. Agora, ninguém está dizendo que isso aqui vai ficar no lugar santo. Mas o que eu falo assim, é questão de raciocínio, né? De pensar, né? De pensar, né? Eu li um livro lá, até o Ivan falou que estava lendo um livro desse escritor do Rene lá, né? Que era Os Outros da Bíblia. Ele mostra muitas religiões, os deuses, né? E ele mostra coisas que, olha, é parecido com aquilo que também se ensinava no Israel, né? O Deus de Israel, eles também têm Deus e outros deuses. Inclusive, existe uma questão muito clara, que a pessoa fala assim, não, eu creio num só Deus. Tem gente que não crê num só Deus, né? Ele crê num Deus supremo e crê nos outros deusezinhos. Porque quando ele cita os outros deusezinhos, né? Israel sofreu por causa disso. Israel, muitas vezes, eles não criam num só Deus. Porque se eles buscassem a Baal, a Será e outros, é porque eles criam num Deus, né? Vocês vão ver justamente isso. Que quando ele pede para o profeta casar lá com uma prostituta, né? Ele mostra muito isso daí, essa questão. Quando eles iam na colheita, e a colheita era maravilha, eles iam lá e sacrificavam Baal.
Mas quando o negócio ficava ruim, ele dizia que o Deus de Israel... Cadê o Deus de Israel? E Deus fala, vocês se prostituem, quer que eu tome conta de tudo? Então tem gente que é assim, porque tem pessoa que ela busca o seu Deus. Porque tem pessoa que é assim, né? Até hoje. Tem gente que vai na igreja, quer que o pastor fale aquilo que ela quer, que prega aquilo que ela quer. Ela está buscando o Deus dela, não está buscando o Deus verdadeiro. Quando busca o Deus verdadeiro, você nega a si mesmo e busca aquilo que Deus está te cobrando. Mas quando você cobra a Deus que você quer as coisas de Deus, você está buscando um Deus para você, não está buscando o Deus verdadeiro. E hoje está cheio nas igrejas assim, né? Não busca um Deus verdadeiro. E você acredita que o cristão ele tem que se desenvolver? O senhor falou do raciocínio, falou de psicologia, de filosofia, de que o cristão tem que se desenvolver integralmente, assim. Você vai estudar a Bíblia, mas isso tem que ser aplicado nas todas as áreas, não só na sua área espiritual. Eu não sei se dá para separar assim, mas todas as áreas da vida da pessoa precisam ser transformadas por essa palavra. Tem coisa que, assim, ó, a filosofia, ela às vezes está na boca da pessoa. Ó, uma pessoa que fala assim, não, eu busco a Deus pelo que é, não pelo que ele faz. Isso é filosofia, porque ele busca pelo que ele faz. Ele deu o filho dele, ele salvou, e você está buscando ele por causa disso. Não, eu busco a Deus pelo que ele é, não pelo que ele faz. Isso é filosofia. O real é que você busca a Deus tanto pelo que ele é, como pelo que ele faz. Porque você confia no que ele faz e você sabe quem ele é. Agora esse papo de, não busca a Deus pelo que ele faz, não só pelo que ele é. Isso é filosofia. Não é a palavra e nem é teologia, é filosofia. Então a gente tem que mudar o que é filosofia e o que é... Hoje em dia está cheio de filosofia, na verdade. Né? Tem gente que prega, às vezes, no púlpito, só filosofia. Ah, mas estou falando da palavra. Mas ele está mudando a palavra de certas formas, que ele não está falando o real daquilo que a palavra diz, né? Então, sim, eu penso assim, por isso que é importante a pessoa estudar a Bíblia, assim, né? Só que tomar cuidado, né? Eu, por exemplo, eu li o livro do Kenneth Hagin. Já ouviu falar do Kenneth Hagin? Já. E quando eu fui para a palavra, eu falei, o cara está errado. Esse cara está errado. E ó que ele prejudicou muita gente. Quando ele escreve Bom Dia Espírito Santo lá, mas ele fala muita coisa. Porque o problema do Evangelho é que ele, como outros pastores aí, eles têm a confissão positiva. A Bíblia não nos ensina a confissão positiva. Né? Não é porque você fala assim, vou ter carro novo, vou ter um carro novo, vou ter um carro novo, vou ter um carro novo. Daqui a um mês você está com um carro novo. Isso não existe. Não existe confissão positiva. Eu peguei uma doença, peguei um câncer. Eu não tenho câncer, eu não tenho câncer, eu não tenho câncer, eu não tenho câncer. Vai ser curado? Eu tenho fé que vou ser curado. É buscar a Deus. E é Deus que vai te curar. Agora, não é só a confissão. Fé, né? Confissão positiva não é fé. É doideira. É doideira. Não existe. Então, o Kenneth Hagin tem muito essa questão da confissão positiva. E ensina o crente de forma errada. Quando eu comecei, eu fui ensinado assim. Ensinaram a gente lá nos cultos, lá, a gente tinha que determinar que vai ser meu. Você determina, esse carro é meu, isso aqui é meu. E eu entrei nessa também. Por isso que eu falo que a palavra é importante. Mas quando eu comecei a ler a palavra de Deus, eu falei, meu Deus, eu penso um bobo, me desculpa, me perdoa, Senhor, porque isso não existe. Eu com uma varinha, esse é meu, eu tenho que determinar. Meus igrejas ensinam que tem que determinar, não tem que determinar nada. Você tem que ter fé, buscar e orar a Deus, e Deus vai fazer. Né? E eu sou alguém que tem esse aí. Eu peguei um câncer e Deus me levou, né, para curar desse câncer. Né? Ele falou comigo, ó, você vai fazer esse exame, pode fazer a rádio que eu vou conservar a tua voz. Né? E é interessante porque eu tenho um testemunho disso daí, né? Não, é tipo, aproveitando essa deixa aí que você falou, de que você teve também uma luta, né, da sua voz e tal. E como que a graça te alcançou nisso? A graça de Deus, tipo, te alcançou nessa situação, assim, que você passou? Então, mas aí, ó, qual é o conceito da graça que você tem? Porque assim, ó, Deus me alcançou e me curou. Essa é a graça? Não. A graça é o que Deus já está na sua vida.
Não sei se A gente tá. se entende isso que eu quero dizer. Porque você busca Deus, porque a graça é o seguinte, Deus é assim, ó. A graça é a primeira coisa que Deus tem. Porque Deus ama a todos. Mas ele tem a graça dele. A graça é aquilo que nos alcança, né? A graça vem e nos alcança. Aí o que Deus faz? Na graça ele nos alcança. Nós respondemos a ele, porque eu não sou a favor do que é só os eleitos, que não é eleito vai para o inferno mesmo. Eu não sou a favor. Eu creio que Deus está aí olhando para o coração de cada um. E aquele que abriu o coração pela graça, porque a graça, ela não olha para quem você é e como você está. A graça te alcança. Então, sim, se a graça em mim já existia. Não é assim, Deus, a graça me alcançou e eu fui curado. Não, a graça já existia, porque ele já tinha me chamado. Eu já estava com ele. Então, a graça que tinha. O que aconteceu foi ele me levar àquilo, né? Que é, na verdade, é o amor de Deus que vai ser. Agora, isso aí vem na confiança, né? Então, todo o processo, é interessante que eu vejo o processo, a gente vê, e dentro do processo você vê que Deus está operando. E isso é bom porque eu sempre pedi a Deus para que o meu coração não ficasse embrutecido. Porque tem gente que foi desesperado, peguei câncer, né? Eu me lembro que quando a gente foi para o hospital, um dia lá que fez a biópsia, né? Só o senhor teve câncer nas cordas vocais. Nas cordas vocais. Tá. Nas cordas vocais. Então, começou com muita rouquidão a voz foi se perdendo, né? Porque o caroço foi aumentando, né? Uhum. E eu fiz particularmente os exames no laboratório particular. Aí ele disse que era um caroço, mas ele deu outro nódulo. Não. Pólipos. Ele falou que era pólipos. Aí eu fui paguei o otorrino, né? O otorrino falou, eu não sou cirurgião, você vai ter que pegar um cirurgião. Mas o seu é uma operação simples, não tem problema nenhum. Aí eu me lembro que eu peguei e demorou um tempo, né? Porque como ele falou isso aí, eu fui pro SUS, né? Até eu fui pro SUS. Aí o SUS mudou para uma médica aqui de Ribeirão. A médica falou, vou te encaminhar ou para a fundação ou para o Mário Covas. Falei, tá bom. Só que demorou. Aí uma irmã estava conversando, a irmã trabalha lá no negócio de médico lá. Eu falei, tá demorando isso assim. Ela falou, vou ver se eu dou um jeito. Aí que ela fez? Ela conseguiu lá com que eu fosse para a serraria. Já na próxima semana, né? Eu fui para a serraria. Quando eu fui para a serraria, lá é uma equipe, o Torrino é uma equipe. Aí eles olharam e falaram, a gente não mexe com isso não. Mas não se preocupa, a gente vai pôr num lugar onde é o melhor lugar para... Eu já entendia que era a resposta de Deus já. Uhum. Aí eu fiquei lá na serraria, fui lá na assistente social, né? Aí ela falou, vou marcar para daqui uma semana, você vai lá na Santa Casa. Aí quando eu cheguei na Santa Casa, aí fui lá com uma médica lá, eles olharam, enfiaram o negócio na minha boca lá, olharam, negócio ruim pra caramba, né? Aí ela pegou e falou, olha, você vai ter que voltar. Isso foi numa quinta-feira. Numa quinta-feira. Você vai ter que voltar aqui segunda-feira, que a gente vai falar com a equipe. Eu falei, mas não é só uma operação? Ela falou, não, tem mais coisa aí. Eu falei, mas o que é? Ela falou, a gente tem que olhar, não posso dizer nada agora, quem vai falar é a equipe. Aí quando eu fui para a equipe, aí tinha uns médicos lá, que eu acho que deve ser novo, e uma médica lá, né? Aí a médica olhou e falou assim, a gente vai fazer uma biópsia para saber o que é, porque aí tem coisa pior. Eu falei, nossa. Eu falei, eu só quero operar, quero minha voz só. Aí ela falou assim, a voz é a única coisa que não importa aqui. O que importa é a tua vida. Aí eu fiquei assim, né? O senhor teve medo? Na primeira vez, sim. Assim, que falou, o que importa é a sua vida, né? Eu falei, então é coisa pior. Mas quando eu saí, eu já saí com Deus. Aí ela foi fazendo exame.
Aí ela falou assim, olha, o problema aí é que pode ser um tumor. Ela falou, tumor. Mas ela falou, eu não mexo, a gente não mexe, você vai para o setor de pescoço, que mexe com o pescoço. Aí quando eu fui pro pescoço, eles fizeram uma como é? Que a gente entra na máquina lá. Ressonância ou Ressonância. tomografia? Tomografia. Aí ele leu a tomografia, aí ele falou assim, aí eu comecei a falar, mas o que é isso? Não é só operar, eu comecei a discutir com o médico. Aí ele falou assim, meu, você tá com câncer. Nossa. Eu falei, mas é isso? Ele falou, agora vamos fazer um tratamento, ok? Aí ele começou o tratamento, né? Aí me marcaram para fazer a cirurgia, para fazer a biópsia. Que eu acho que a minha voz ficou ruim porque o cara arrancou um pedaço daqui, porque senão estaria boa. Melhor ainda, né? E aí eu fiz a biópsia. A biópsia deu positivo, né? Deu positivo, maligno lá, né? E eu cheguei em casa, porque quando eu fiz a biópsia eu não podia falar. Não podia falar. Até eu achei ruim, porque a Vera queria vir embora, porque ela ia trabalhar no outro dia. E o médico colocou assim, ó, que a minha alta era 4 da tarde. Mas a menina lá, que era uma médica residente, só passou 8 horas da noite. Nossa. E eu não podia falar. Eu fui lá achar ruim com a enfermeira. Ela disse, vai embora assim mesmo. Ela falou, o senhor não pode falar. Se o senhor falar, vai estourar tudo aí nas suas cordas. Aí ela chegou com o papel e a gente veio embora. Aí eu li lá, né, maligno. Só que eu não falei nada. Porque como eu não podia falar, eu já nem falava com a Vera, né? Aí a gente chegou, aí no outro dia, ela foi ler o papel, aí ela perguntou para mim, mas e aí, que a médica falou? Eu falei, eu não posso falar. Eu me lembro que eu escrevia tudo, porque eu não posso falar. Não posso falar. Ela falou assim, mas é ruim? Eu falei, é maligno. Aí ela chorou. A Vera chorou. Eu falei, é maligno, assim. Mas eu estava orando a Deus para que Deus não permitisse que eu ficasse triste. Eu falei, Deus, se for para me morrer, se for para falecer, eu tô com o Senhor, né? Até eu vinha pensando assim, é que nem futebol. Eu falei, Deus, é que nem futebol. A gente tá perdendo de 1-0. Se a gente conseguir fazer um gol, tá empatado. Se eu empatar, tá bom, Deus, tá bom. Né? Aí foi fazendo os exames. Aí chegou um tempo, não sei o tempo aí de vocês aí. Pode terminar, pode concluir. Aí chegou um tempo assim, que os médicos lá olharam a tomografia e não entenderam, não conseguiram. E eu perguntou pro cara que era bom lá, um japonês, sabe? O bicho entendia pra caramba. Ele explicava tudo, sabe? Aí o médico, ele pegou e falou, olha, vai ter que fazer uma tomografia, deu um código lá, assim, 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 falou pros médicos. Eu tava sentado lá na mesa, assim, né? Ele olhando no computador falou, vai ter que fazer assim, assim, porque a gente não tá vendo tudo aqui. E se o caroço cresceu, aí ele olhou para mim, se o caroço cresceu da laringe para cá, aí não vai ser uma operação simples. E aí você vai ter que usar o tubinho. Nossa, aquilo me chocou, usar o tubinho me chocou. Foi aí que eu fui para casa e fui com o pensamento do versículo de Romanos, né, que fala 8, acho que é 8,16, parece, que fala que a gente não recebeu o espírito do mundo para outra vez ter escravidão, mas recebemos o espírito que fala Abba Pai. E ele, o espírito, testifica que somos filhos de Deus. Aí eu vim orando a Deus, aí eu comecei a orar a Deus, falei, ó, sou filho, né? Aí eu comecei a orar a Deus assim, como pai e como filho. Eu não orava a Deus, sou teu filho. Eu falava para Deus assim, ó Deus, se o meu filho quiser alguma coisa que é bom para ele, eu vou fazer tudo para fazer. Mas eu não quero esse tubinho na minha garganta. E fui orando, sempre assim. Aí eu fui fazer o exame. O exame falou, ó, não tem nada não, é só fazer uma cirurgia simples e tudo bem, né? Aí aconteceu o seguinte, desculpa aí que começa a falar disso aí, começa a emocionar. É emocionante, né? Aí os médicos marcaram a cirurgia. Daqui uma semana você vai fazer a cirurgia, então, pra gente tirar o tumor. Aí eu vim pra casa. Aí eles me chamaram, ó, você tem que vir com urgência pra cá. Aí eu fui lá com urgência, né?
Quando fui lá com urgência, aí ele falou assim, olha, a gente se reuniu e achou que para você seria melhor fazer a radioterapia. Ele falou, mas a gente não dá garantia nenhuma. A radioterapia pode ser que você necessite da químio. E mesmo com a químio pode ser que você necessite da cirurgia. A gente não dá segurança de nada. Mas vamos fazer primeiro a rádio? Eu falei, mas aí? Ele falou, só que tem uma coisa. Ele falou assim, você vai entrar pro cross. Vai esperar a chamada. A gente não sabe o quanto vai demorar para chamar. Só que a cirurgia lá já estava marcada para a próxima segunda-feira, né? Eu falei, pô, a cirurgia está marcada. Ele falou assim, se for para cirurgia, a gente vai fazer uma cirurgia. Aí eu falei assim, então deixa a cirurgia. Porque eu vou entrar, vai ficar esperando muito tempo. A primeira cirurgia já está marcada. Aí quando eu cheguei em casa, eu comecei a orar a Deus. Mas Deus falou no meu coração. Você liga para lá. Você liga para lá, você fala que você vai fazer a radioterapia, que eu quero conservar a tua voz. Aí eu peguei o telefone e liguei. Aí ele falou assim, não, você tem que vir até aqui, porque você vai ter que assinar um papel, né? Aí eu fui lá e assinei o papel. Assinei o papel para fazer a radioterapia. Aí ele falou, agora você tem que esperar. Só que deu 15 dias. Eu até ia chamar um advogado aqui na OAB para pressionar para mim. Mas quando eu fui chamar o advogado, que o advogado falou assim, eu falei, eu quero um advogado. Você volta na próxima quinta-feira para você falar com o advogado. Isso eu fui numa quinta-feira, eu tenho que voltar na próxima quinta-feira. Mas quando foi na segunda-feira, aí o hospital da Santa Casa ligou para mim e falou, o Mário Covas já está te chamando para fazer a radioterapia. E aí o tratamento foi com radioterapia, não foi? Foi com radioterapia. Aí eu fiz a radioterapia, 28 sessões, né? Sofri pra caramba, porque não é fácil. Mas aí eu praticamente depois sarou, voltei depois de um mês, né? Doeu pra caramba, não comia. Eu passei assim uma semana. Eu comia, de manhã eu fazia um mingau com farinha de milho, assim, tipo assim, uma caneca, né? E comia. E só comia no próximo dia uma caneca. Aí perdi quilo pra caramba, né? Aí eu tava com a diabetes meio assim, eu fui medir a diabetes lá embaixo. Falei, glória a Deus, pra mim a diabetes abaixou. O negócio é não comer, viu? Foi consertando umas coisas. Foi pra não comer. Aí depois eu voltei lá na Santa Casa. Aí ele falou, o senhor tá limpo, não tem problema nenhum, tá curado. Só que aí eu ainda faço exame todo ano, sabe? Uhum. Eu tenho um agora marcado para agosto. Aí ele falou, comecei ano, eu já fiz a tomografia e endoscopia. Ele falou, não, então quando você vier aqui eu marco pro próximo ano. Então durante 5 anos eles vão ficar olhando lá. Mas eu creio que eu tô curado. Amém. Eu tô curado. E graças a Deus, tô falando. Senão eu não podia estar aqui falando, né? É. Você lembra quando ia fazer aquelas... Eu e o Gilson fazendo os dois lá para transmissão. Uhum. Minha voz não saía. E o pior é que a minha voz não saía e o Gilson não ouvia. Eu falei, meu Deus, eu estava assistindo um dia, eu estava falando uma coisa e o Gilson falando outra coisa. Eu falei, não me ouviu. Ué. Eu falei, e agora? Aí eu falei, vamos parar, põe outra pessoa, porque não dá, né? Aqui tem um mudo e um surdo. E o problema do Gilson é com os tons graves, né? Então, quanto mais rouco, piorou, né? Eu falava com ele não ouvia. Falei, aí eu nem percebia. Mas eu fui assistir, eu falei, não tá me ouvindo. Não tá ouvindo o que eu tô falando. Se alguém percebeu, vai ficou feio pra caramba. Aí eu falei, então vamos parar, né? Mas graças a Deus. Foi muito sofrido pra você ficar esse tempo sem falar. Mas além de você todo vê que o eu falo pouco, né? Parece. A gente conseguiu 1h40 com 4 perguntas, né? Mas foi muito duro. Ficar sem ensinar, sem... é ruim. Eu ficava perguntando para Deus, porque se o Senhor me deu esse ministério, por que aconteceu isso aí, né? O Senhor me dá e toma, né?
Então não é esse ministério para mim. Eu ficava pensando, então acho que não é para mim. Não é para mim. Mas quando Deus falou, eu quero a tua voz, aí acendeu a luz, né? Falei, então... E ainda tá num tom rouco pra gente lembrar, né? De que eu acho que foi o cortinho que o médico fez. Que ele, para fazer a biópsia, ele teve que tirar um pedacinho, né? Da corda, né? Das cordas, ele tirou um pedacinho das cordas. Agora, ele falou que ele ia marcar, não sei se marcou. Com a fono, ele falou que se você fizer fono, ela melhora bastante, né? Até que fizer ensaio, a gente fez ensaio. Tem que fazer essas coisas todo dia, né? Isso que a voz melhora bastante. Bom. E muito obrigada, porque a gente já deu bastante tempo, né? Estourou o tempo. Agora, e a gente vai pedir para você fazer uma oração pela igreja e pelo Mergulhando, é isso? E por vocês. Por nós. Tá bom, então. Vamos fechar nossos olhos, né? Graças a Deus, né? Que de tudo que a gente faz e vive, Deus está conosco, né? Sim. E tudo que está acontecendo, creio que o Mergulhando também é uma coisa que a gente vai buscar a presença de Deus, para que a graça dele... Agora, entenda o seguinte, a graça já está com você, né? Sim. Não precisa buscar, não, né? Então, vamos orar. Pai querido, Pai santo, Deus todo-poderoso, Deus, eu glorifico o teu santo nome, Senhor. Porque o Senhor permitiu, meu Pai querido e santo, que a minha voz, meu Pai, voltasse, que eu pudesse falar, ensinar, meu Pai querido. Deus Todo-Poderoso, abençoa a tua igreja, meu Pai. Abençoa, Pai, a igreja Adonai. Abençoa, meu Pai querido, este jovem, essas pessoas que estão levando, meu Pai querido e santo, esse ministério, Pai. Esse ministério, meu Pai querido e santo, ó Deus Todo-Poderoso, que está, Senhor, com o tema a graça, meu Pai. A graça, Senhor, é o que nos sustenta, Senhor. A graça do Senhor é o que nos afirma, Senhor, Pai querido. É que nos dá esperança, Senhor. É que nos dá confiança no Senhor. Deus querido, Deus Senhor, te abençoa, meu Pai, esse mês todo, meu Pai querido e santo. Oh, Deus Santo, que o mergulhando, Senhor, que esse mergulhar seja o mergulhar na Tua palavra, Senhor. Seja o mergulhar, Senhor, no conhecimento do Senhor. Seja mergulhar, meu Pai, no clamor ao Senhor, meu Deus querido e santo. Porque mais que nós tenhamos, meu Pai, o Senhor quer que nós falamos, nós clamamos, nós oramos ao Senhor. Deus, essa é a oportunidade que o Senhor nos deu, meu Pai querido. E aquilo que o Senhor deu para a Tua igreja, Senhor. Porque aquele que clama, recebe, meu Pai querido e santo. Meu Pai, que o Senhor possa ensinar a cada um, meu Pai. Aquele que vai ministrar, que vai trazer a palavra, meu Pai. O Senhor vem abençoar desde já, Senhor. O Senhor venha trazer palavra, meu Pai querido e santo, que esses que vão ministrar e falam, não fale do seu próprio coração, nem do seu próprio conhecimento, mas fala daquilo que o Senhor revela, meu Pai, daquilo que o Senhor ensina, meu Pai querido. Deus, que nós possamos desfrutar, Senhor, de cada momento do mergulhando, Senhor, Pai querido, nesse mês de agosto, Senhor, e possamos, meu Pai querido e santo, estar, Senhor, envolvido e totalmente, meu Pai, inundado da Tua graça, meu Pai. E que a Tua graça seja sobre nós nesta tarde, em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito obrigada. Amém. Obrigado aí, desculpa o tempo. Tá? Eu falei que você tem que anotar para escrever um livro. Esse é o primeiro capítulo. Mas tá bom.